A espuma, como elemento abafador, é de alto valor na extinção de incêndios de óleo que possam ocorrer nas praças e caldeiras e porões, pois podemos sempre lançar um jato de espuma através de uma escotilha ou pequenas aberturas feitas nas cobertas. O jato de espuma, contudo, deve ser dirigido contra uma antepara ou outro lugar, do qual ele possa espalhar-se uniformemente sobre toda a superfície em chamas. Em virtude de sua pequena densidade e consistência, a espuma facilmente se espalha por toda a superfície do líquido e envolve qualquer obstáculo existente em seu caminho. Mas a rapidez com que é aplicada é importante, pois apesar de sua qualidade refratária, quando sujeita a aquecimento durante muito tempo, ela tende a endurecer, rachar e formar pequenas bolhas, deixando escapar vapores que tornarão a inflamar-se. Nas praças e máquinas dos navios de propulsão a vapor, existem instalações de extintores a vapor. Esses também trabalham sob o princípio de extinguir incêndios deslocando o oxigênio. O jato, entretanto, deve ser empregado contra uma superfície desimpedida ou outros lugares, onde possa se espalhar em toda a superfície incendiada. Quando se introduz vapor sob pressão num espaço confinado, a camada inerte produzida pelo vapor desloca o oxigênio da superfície de óleo, abafando o fogo. O abafamento por meio de vapor, contudo, deve ser empregado em espaços confinados e sua ação é limitada aos incêndios de óleo e outros líquidos. Quando empregado contra materiais não líquidos, o vapor extinguirá as chamas que envolvem a superfície exposta dos materiais. Mas uma quantidade suficiente de oxigênio permanecerá confinado na massa para sustentar a combustão. As partes mais profundas que estão incendiadas continuarão a queimar. Quando se dissipar o vapor, uma quantidade adicional de oxigênio invade o espaço e o fogo voltará a reavivar-se. O segundo método de extinção é reduzir a temperatura abaixo do ponto de inflamação. A água há muito tempo vem sendo empregada com este objetivo, mas sua ação não é geralmente compreendida. Um espesso jato de água não extinguirá um incêndio de óleo. Contudo, a mesma quantidade de água, na forma de uma chuva fina ou ducha, extingui-lo-á rapidamente. O princípio em que se baseia é o do resfriamento da superfície. Um jato grosso de água, dirigido contra uma chapa aquecida, somente produz uma pequena quantidade de vapor, indicando que somente uma pequena área da chapa foi esfriada. Mas a mesma quantidade de água, espalhada em forma de borrifo, produz uma considerável quantidade de vapor, indicando que uma grande área foi esfriada. Este método de reduzir a temperatura é hoje em dia empregado para controlar e extinguir todos os tipos de incêndios. Este tanque de óleo em chamas, por exemplo, fica sob controle rápida e facilmente com o emprego de água em forma de borrifo. Quando as ínfimas partículas de água reduzem a área aquecida à temperatura inferior à de inflamação do óleo, o incêndio é imediatamente extinto. O borrifo também produz um efeito de abafamento que auxilia a extinção. Quando as ínfimas partículas de água atingem a chama, produzem uma camada de vapor que sufoca os gases que não se inflamaram, evitando que se misturem com oxigênio. Antes, porém, que se complete a extinção, toda a área deve ser esfriada abaixo da temperatura da inflamação do óleo para evitar-se que os vapores voltem a inflamar-se.
qualidades absorventes de calor que o borrifo possui também oferecem proteção ao pessoal, permitindo a entrada em compartimentos ou corredores em chamas, pois quando as partículas de água cobrem toda a área incendiada, elas agem como uma efetiva cortina de água. O emprego do borrifo muitas vezes permite combater um incêndio de sopra-vento. Aqui, empregando 2 esguichos de borrifo, este pessoal atravessa as chamas para combater o incêndio em sua origem. Reduzir a temperatura abaixo do ponto de inflamação é um método eficaz de combater todos os tipos de incêndios. Mas necessitamos de aproximadamente 100 libras de pressão para produzirmos um borrifo capaz de combater incêndios que envolvam gasolina ou óleos leves mais voláteis. Embora o princípio de esfriamento possa ser empregado na extinção de qualquer incêndio, alguns combustíveis queimam mais persistentemente que outros. Materiais tais como roupa de cama, cortiça, madeira, cânhamo e quase todos os sobressalentes precisam ser completamente encharcados para termos a completa extinção do incêndio. Os incêndios que envolvem esses materiais devem ser atacados com borrifo para proteger o pessoal. O borrifo esfriará também a área incendiada, reduzindo as chamas. Mas deve ser empregado também um jato muito forte de água para penetrar nos materiais em chamas. Além disso, tendo um baixo ponto de inflamação, a massa de materiais fibrosos reterá suficiente oxigênio para sustentar a combustão no seu interior. A não ser que estejam bem saturadas, as camadas profundas continuarão fumegando em chamas. O calor vai se acumulando, produzindo vapores adicionais, que tornarão a inflamar-se. O único meio garantido de reduzir a temperatura destes materiais abaixo do ponto de inflamação é imergi-los completamente em água. O método em que se emprega um agente refrigerante para reduzir a temperatura abaixo do ponto de inflamação também se aplica a pólvora e munição. Em uso livre, este grão de pólvora sem fumaça queima com maior força que qualquer outro combustível. Porém, há uma diferença importante. A pólvora armazena seu próprio oxigênio, queimando, portanto, com maior rapidez do que qualquer outro combustível. Tão rapidamente, na realidade, que em espaços confinados ela explode. A ação de um agente refrigerante sobre a pólvora pode ser ilustrada pelo grão de pólvora à esquerda. Ele está envolto em gelo seco e, conquanto possa ser inflamado na parte superior, a ação refrigerante do gelo seco é evidente. A chama arde fracamente e logo apaga. Quando há munição nas proximidades de um incêndio, podemos evitar a explosão, esfriando-a com borrifo. Quando os paióis de munição estão ameaçados, devem ser alagados imediatamente. Embora os incêndios a bordo, resultantes da ação do inimigo, não possam ser evitados, eles podem ser controlados e extintos. Com esta finalidade, é de vital importância que toda a guarnição tenha um completo conhecimento das causas de incêndio e da forma de combatê-los. Com este conhecimento, os incêndios a bordo podem ser isolados, controlados e extintos. O incêndio
incêndio em um compartimento pode ser limitado a esse compartimento, esfriando as anteparas e pisos dos compartimentos adjacentes, removendo os combustíveis antes que vaporizem e mantendo a temperatura das anteparas e pisos abaixo do ponto de inflamação dos combustíveis. Inspecionando todos os compartimentos situados na zona do incêndio, a fim de localizar qualquer aquecimento anormal. O incêndio não pode ter lugar sem que os 3 elementos do fogo ajam em conjunto: combustível em forma de vapor, oxigênio e temperatura de inflamação. Portanto, devemos controlar e extinguir os incêndios seguindo os 2 métodos. Primeiro, restringir o suprimento de oxigênio, empregando borrifo ou dióxido de carbono. Ou segundo, reduzir a temperatura dos materiais abaixo de seu ponto de inflamação, empregando água. Devemos nos lembrar, porém, que o dióxido de carbono deve ser empregado sempre que for possível em incêndios que envolvem materiais elétricos, e que ele é mais eficiente em espaços confinados e em incêndios envolvendo gasolina, óleo e outros combustíveis líquidos. Em todos os grandes incêndios envolvendo líquidos inflamáveis, devemos empregar a espuma. E a espuma deve ser empregada em quantidade suficiente para produzir uma camada espessa e compacta sobre toda a superfície, a fim de evitar um reavivamento das chamas. No combate aos incêndios que envolvem gasolina, óleo e outros líquidos inflamáveis, pelo processo de esfriamento, devemos sempre empregar a água em forma de borrifo. O borrifo deve também ser empregado para esfriar anteparas, conveses e munições, e para reduzir o aquecimento e chamas superficiais de incêndios que envolvem substâncias não líquidas. Mas para penetrar no interior destes materiais, devemos empregar sempre um forte jato de água a fim de assegurar uma extinção completa. Embora se diga com frequência que não há 2 incêndios iguais, os métodos de extinção mostrados nesse filme podem ser aplicados. Todas as combates a incêndios são baseadas nestes métodos.